E nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens, essa série no princípio, que tem como intuito dizer o porquê que as coisas hoje são como são, mas como eram inicialmente. Qual o ideal de Deus para todas as coisas? Aliás, para algumas das coisas que estão narradas em Gênesis, né? Mas chegar à conclusão do porquê as coisas hoje são como são e como as coisas podem ser transformadas. Nós já passamos por algumas etapas aqui dessa série de mensagens. Passamos pela criação, pela manifestação de Deus, pela apresentação do ser humano como aquele que é o governante deste mundo. Na semana passada, apresentei para vocês o ser humano enquanto imagem e conforme a semelhança de Deus, aquele que é levantado por Deus para ser um reflexo dele aqui entre os homens. E expliquei um pouco a respeito disso. Por conta disso, expliquei que essa imagem e semelhança de Deus no humano não está apenas no homem ser masculino, mas está no homem e na mulher. Versículo 27 do primeiro capítulo diz que macho e fêmea os criou. Ou seja, a imagem de Deus não está apenas no homem, está no homem e na mulher. Mas hoje, embora está aqui no final já do capítulo 2, aonde vamos mergulhar hoje, é uma explicação do que de fato aconteceu lá no capítulo 1. Porque no capítulo 1, quando lemos na semana passada, estávamos falando a respeito do que estava acontecendo no sexto dia. Lembra? Nos dias da criação, no sexto dia é o dia que o ser humano é criado. No sétimo, Deus cessa as suas obras. Então, aqui está sendo narrado após o sétimo dia, mas este acontecimento é no sexto dia. Só para deixar vocês aqui cientes de que momento isso está acontecendo. Porque senão parece que estamos falando de 2 períodos. Aliás, existem alguns que pensam que foi assim. Alguns mais místicos vão pensar o seguinte: no início Deus cria o homem e a mulher junto. E essa primeira mulher falhou. Então Deus cria uma outra mulher. Que essa mulher venha a ser Eva. E aí esses místicos vão chegar a afirmar que essa primeira mulher, vão dar até o nome dela, Lilith, que é depois o nome de um demônio ou de uma deusa, depende de que ponto de vista você está partindo. Alguns vão dizer isso, que lá no princípio essa primeira mulher, a Lilith, foi criada e Adão teve algo com ela, inclusive teve filhos com ela. E eles usam isso inclusive para justificar aquela questão do Caim, quando ele vai embora. E ele chega num lugar e ele casa nesse lugar, né? Tipo, quem é essa mulher que ele casa? Então, para resolver esse problema, disseram: bem, tá fácil. Adão casou antes. Já tinha tido uma mulher antes e teve filho com essa mulher antes. Mas não é a nossa linha de raciocínio. Para a gente é um absurdo tudo isso, porque todos os viventes são descendentes de Adão e de Eva. Deixa eu trocar o microfone aqui, ver se melhora. E aí, som. Eu acho que está um pouco melhor. Pelo menos para mim aqui no retorno. Para vocês talvez também estejam, né? Tá parecendo mais de homem agora, né? Dá para enganar mais vocês assim como homem, né? Assim, másculo. Mas hoje vamos ler aqui então capítulo 2, do versículo 18 até o versículo 25. Embora eu vá me ater mais ao 24. Gênesis capítulo 2, do versículo 18 ao 25. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como os chamaria, e o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Até aqui. Ajuda-nos, Pai, a compreender a Tua palavra
e que este princípio que hoje trataremos seja formar agora casamentos, vidas, realidades, famílias. Que o Senhor abençoe a todos os meus irmãos que estão aqui através dessa mensagem e a todos aqueles que esta mensagem haverão de alcançar, em nome de Jesus, amém. Amém. Obviamente hoje vamos falar sobre a instituição do casamento. É muito importante falar a respeito disso, porque se tem algo desacreditado na sociedade moderna é o casamento. As pessoas, de forma geral, não acham que casamento foi feito para dar certo. Então, piada sobre casamento é o que não falta. Fala, se casamento fosse bom, não tinha testemunha, né? Porque já vai casar, já tem que ter testemunha, que é para saber o que vai dar errado, como resolver e tal. As pessoas já casam pensando na separação. Então, como você vai casar? Você já casa com os trâmites legais, favorecendo que você tenha o mínimo de prejuízo possível quando separar. Não é nem se, já casa com uma grande probabilidade de separação. No nosso país, aliás, isso é uma triste realidade, que grande parte dos que casam acabam separando, né? É uma situação muito triste isso, porque isso gera muitas consequências ruins, inclusive para a família, ou principalmente para a família. Mas eu quero começar fazendo algumas considerações, que eu tenho bastante coisa, alguns pontos eu quero me ater mais, então eu vou dar uma corridinha aqui no minha introdução. O que o casamento não é? Primeiro, o casamento não é uma desculpa para sair debaixo da responsabilidade dos pais. Tem gente que casa para isso. Eu sei que antigamente algumas pessoas casavam porque não aguentavam ficar debaixo do jugo da família, né? Eu tenho que sair de casa, eu apanho muito, eu sofro muito em casa, então eu tenho que sair de casa. E aí naquela época, como as mulheres lá atrás não tinham a independência que tem hoje, a força que tem hoje, as possibilidades que tem hoje, elas se submetiam a um casamento muitas vezes horrível para não ficar na casa dos pais, porque sofria demais lá. E às vezes trocava só o lugar do sofrimento, porque saía do sofrimento da casa dos pais e entrava no sofrimento de um casamento mal sucedido. Hoje, como as mulheres, graças a Deus, já têm uma liberdade maior, uma força conquistadora muito maior, uma oportunidade no mercado muito maior, abro aspas, embora ainda não é o que deva ser, fecho, a mulher não está mais fazendo desta forma, de modo geral, embora tenha algumas que ainda fazem isso. Mas algumas pessoas, para se ver livre logo da sua família, não levando em consideração nenhuma consequência disso, entram em relacionamentos só para sair de casa. Ainda tem gente que faz isso. Muitos jovens que não querem estar com seus pais, preferem casar para sair de casa. Isso não é casamento. O fato de você sair de casa e morar com alguém não faz com que você esteja vivendo uma vida de casado. Nós vamos falar disso, calma aí. Segunda coisa que o casamento não é: uma maneira de realizar os sonhos frustrados dos pais. Porque eu sei que eu tenho acompanhado um caso específico. Tem uma mãe que me inferniza. Vocês ficam no suspense, sabe quem é? Não precisa ser da nossa igreja, porque vocês sabem que eu não falo só com pessoas da nossa igreja. Tem gente da igreja que conhece outras pessoas e fala para essas pessoas que eu posso de alguma forma ajudar, aconselhar, e essas pessoas procuram também. Então pode ser daqui, pode não ser daqui. Mas tem uma mãe que me inferniza a vida, inferniza mesmo, não é só porque a mãe tem que fazer isso mesmo, pedir ajuda para quem for, mas tem uma mãe que me inferniza porque não quer o relacionamento de um dos seus filhos. Não quer. E pede a minha ajuda para fazer a oração contrária para o relacionamento terminar. O que ela está pedindo para mim é macumba gospel, né? Porque oração contrária é macumba, né? Então, aí fala que não é macumba, é boa cumba, porque é de crente, então não é macumba, é boa cumba. Então vamos fazer uma boa cumba. Não sou eu que falo isso não, essa não é piada minha, não é piada de pastor, isso é do povo. Bem, mas tem gente que vai casar só porque os pais ficam, não, porque tem que casar, porque é um bom moço, é uma boa moça, é não sei o quê. Olha, gente, tem que ouvir os pais sim, é verdade. Os pais, eles acertam mais do que os filhos. Você só vai descobrir isso o dia que você for pai, o dia que você for mãe. Você vai descobrir que você, sendo filho, você sendo mais jovem, você erra muito mais do que os seus pais. Se você acha que seus pais erram nos conselhos, você não tem ideia do quanto você está errando agora. Aí lá na frente você vai falar assim, puxa, se eu tivesse ouvido minha mãe, se eu tivesse ouvido meu pai, eu não tinha dado tanto com a cara na parede. Mas muitas vezes os pais projetam nos filhos os seus sonhos
E aí obrigam os filhos a entrar em relacionamentos que não necessariamente vai ser uma coisa legal. Eu conheço uma mãe que só quer que a filha case se ela casar com um pastor. Não, ela não tem noção. Isso é uma macumba, né? Ela não tem noção do jugo que ela está querendo pôr na filha. Então, isso não é casamento, não é assim que se faz casamento. Outro, que não é casamento, uma chance para saciar todos os desejos mais íntimos. Então tem gente que vai casar só para isso. Eu vou falar sobre a questão já da recomendação do apóstolo Paulo sobre casar para não abrasar. Já vou falar mais, mas antes eu quero dar um pitaquinho aqui. Quando me procuram, puxa vida, eu espero que ninguém aqui use disso que eu vou falar contra mim e contra você mesmo, porque o prejudicado vai ser você se fizer. Quantos jovens me procuram e falam assim: pastor, a gente está namorando, você sabe, né? Sei. Então, a gente transou, o que eu faço? Caso? Eu falo: não, você vai consertar um erro com o outro? Vai casar, não tem nem ideia do que está fazendo, vai acabar de jogar a vida no lixo. É isso que você vai fazer. Você acha que está errado fazer isso? Então para de fazer o errado. Não faz outra coisa errada para consertar essa. Vocês não sabem quantos casamentos de crentes são infelizes só por causa disso. Porque a pessoa foi instruída a casar porque pecou. Porque estava transando antes de casar. Então agora já está fazendo isso, então casa logo. Você não tem noção do que você está falando. Casamento não é ter relação sexual só. Faz parte, mas não é só isso. Aí a pessoa começa a ter relação sexual antes de casar, aí obriga a casar por conta disso, né? Aí tem gente que se aproveita disso também. Fala assim: eu vou casar que é pra, né, aliviar, porque eu não estou aguentando. Os adolescentes, os jovens estão doidos aí, não pode ver uma perna de mesa, não pode ver um comercial na televisão, tá louco já. Anunciou que é comercial de cerveja, ele ia buscar comida, ele fica na sala. Ele não vai no banheiro, porque ele quer ver, porque no comercial de cerveja não tem cerveja, tem mulher de biquíni, né? Então tá desesperado aí, quer casar para suprir essa necessidade. Olha, jovem, não faz isso não, você não sabe o problema que isso vai ser. Se você souber que o problema disso pode ser tão grande que não vai ter valido a pena só para saciar um desejo daquela hora. Então, se algum de vocês está passando por isso, me procura no final do culto, agenda comigo, a gente vai conversar. Eu vou te dar alguns conselhos que eu não posso falar de púlpito, porque senão os irmãos vão me condenar aqui, tá bom? Então já saibam que não são ortodoxos os meus conselhos. Mas me procura, depois eu falo só com você, jovem, tá bom? Não vou falar para o seu pai o que eu vou falar para você. E se o seu pai não deixar, o problema é dele, ele que aguente com as consequências depois. Aleluia. Então vamos continuar. Quarta coisa que o casamento não é: uma saída para não dividir a atenção do noivo ou da noiva com mais ninguém. Tem gente que está desesperado, quer casar logo, quer para não perder com quem está. E aí vai entrar no relacionamento porque naquele momento está tão apaixonado que não pode perder. É aquela menina iludida, está apaixonadíssima, eu preciso casar, porque se eu não casar agora, ele pode me largar a qualquer hora e ficar com outra. Olha, se ele quiser ficar com outra, vai ficar com outra estando com você também, só para te lembrar. Tá? Então para com essa ilusãozinha de casou, agora é um cadeado que você pôs na pessoa, porque não é. Então isso não pode gerar casamento. E por último, o casamento não é uma oportunidade de não ficar para titia e para titio. Porque tem gente que vai passando o tempo e fala assim: eu tenho que casar logo, senão eu vou ficar para titia. Tem que casar logo, senão eu vou ficar para titia, vou ficar solteiro. Olha, antes só do que mal acompanhado, o ditado é verdadeiro, você não sabe. Tem gente que olha para mim, não pode balançar a cabeça assim, porque senão o marido ou a esposa está do lado, né? Então tá assim, só com o olho assim, né? Sim, pastor, eu concordo. Concordo, antes só do que mal acompanhado. Pois é. Então, já disse para você que o casamento não é algumas coisas, obviamente. Mas nós vemos nesse texto que está demonstrado, claramente demonstrado, que há uma necessidade para que haja o casamento. Porque quem toma a iniciativa de perceber que alguma coisa não estava certo em tudo que foi feito é o próprio Deus. Se você reparou, o versículo 18 que nós lemos, o Senhor Deus disse: não é bom, e continua falando,
Até agora Deus estava falando que tudo era bom. Deus que vai criando, Deus cria o mundo, fala que é legal. Deus cria as coisas da terra, fala que é legal. Cria o ser humano, fala que é legal. E daqui a pouco Deus olha Adão sozinho e fala, não é legal. Isso não é bom. Então, a primeira coisa que Deus percebe que não é legal é que o ser humano fique sozinho. Mas a questão aqui não é uma questão de solidão apenas, no sentido de precisa da presença de mais alguém. Porque Adão estava sozinho, mas não estava desacompanhado. Tinha todo um meio ambiente, e tinha Deus que estava ali o tempo inteiro com ele. Então Adão não estava num deserto só ele. Ele tinha todos os animais. Você fala, pastor, mas aí o que ele ia fazer? Ia conversar com os animais? Às vezes é melhor do que conversar com certas pessoas, né? Algumas pessoas aqui sabem disso. Ele podia ter um relacionamento com Deus, mas nós encontramos alguns problemas, porque o tipo de relacionamento que Adão podia ter com o resto da criação era um relacionamento de cima para baixo, porque ele era superior a toda a criação. O relacionamento que ele podia ter com Deus é um relacionamento de baixo para cima, porque ele é menor do que Deus. Adão precisava de alguém para se relacionar de igual para igual, e é isso que Deus percebe. Tanto é verdade que é isso que Deus percebe, que Deus faz o seguinte: Deus percebe que não é bom que o homem esteja só, e aí a história interrompe. E parece que começa uma outra história, mas depois volta nessa. O que acontece? Interrompe a conversa e fala assim: então Deus trouxe todos os animais para que Adão colocasse o nome neles. E foi vindo todos os animais com seus pares. E diz o texto: e não encontrou entre esses animais alguma coisa que lhe correspondesse, que fosse aquilo que lhe completaria. Então, em outras palavras, é assim: em tudo o que havia de criado, não tinha nada que pudesse fazer aquilo que só mais um ser humano poderia fazer. Porque foi procurado entre os animais. Imagina essa situação: vem o sapo e a sapa, vem o cachorro e a cachorra, vem o animal e a animala, né? Vem todos, o masculino e o feminino, vai vindo todos, e Adão só ali. Menino e menina, menino e menina, menino e menina. Puxa vida. E aí, como Deus é quem levanta essa questão, que ele estava sozinho, isso não era bom, eu penso que Adão, porque o texto está bem claro aqui, quer ver? Versículo 20, lê comigo: deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Por que simplesmente coloca isso daqui? Porque havia ali uma cogitação: será que alguma coisa que foi criada poderia completar o ser humano? E aí, eu já falei sobre isso alguma vez lá atrás, no passado, aqui na nossa igreja, eu quero falar de novo. Deus teve um tempo certo para fazer a Eva para o Adão. Se o Adão quisesse adiantar as coisas, o máximo que ele poderia conseguir era um dos animais. Era o máximo que podia dar. Então Adão podia ter casado com a mula, né? Ou com qualquer coisa, qualquer animal que você pensar. E eu gostaria de fazer uma brincadeira, mas com uma certa verdade aqui, para você, jovem, que não casou e está desesperado, pensando primeiro que bater na porta é a pessoa certa para você casar. De repente, você não espera a Eva de Deus para sua vida, você não espera o Adão de Deus para sua vida, e você vai casar com a primeira mula que aparece na sua frente. Você vai casar com o primeiro cavalo que passa na sua vida, né? Com a primeira anta, com a primeira cobra, qualquer bicho que você pensar. Aí, ao invés de você ter uma vida feliz, vai ter um casamento desgraçado e ainda vai me dar trabalho. Porque o fim das contas é isso daí. Não estou dizendo que eu não vou ajudar, eu vou ajudar. Mas vou ajudar já com aquela carinha, tipo, eu falei, lembra? Né? Você sabia disso. É fato. Então espera o que é de Deus para a tua vida, não se precipita, porque Deus tem o melhor para você. Amém? Por favor, jovem, você solteiro, pensa nisso, tá bom? Mas havia uma necessidade, que foi o próprio Deus quem percebe essa necessidade, essa solidão que não era presencial, mas relacional, nesse tipo de relacionamento de igual para igual, né? Não era uma necessidade também, como alguns vão pensar, isso foi sustentado muito tempo pela Igreja Católica, uma necessidade de procriação, porque, aliás, a Igreja Católica por muito tempo sustentou que o sexo era só para procriação, só para ter filhos.
né? Então a necessidade do ser humano é que tivesse uma mulher nascesse para que pudesse gerar outros seres humanos. Não era essa a necessidade. Deus já tinha criado outros animais que não precisaram desse sistema sexuado para procriar. Por exemplo, pastor, aqui também é cultura. A estrela do mar, ela não precisa do macho e da fêmea para procriar. O sistema da estrela do mar foi bem parecido com o de Adão. De Adão, Deus tira da costela dele, Deus tira a mulher. A estrela do mar, ela se desvincula de todos os seus membros, aquelas partezinhas dela, se soltam e de cada uma dessas partes cria uma outra estrela do mar. É assim que nasce a estrela do mar. Ela não procria, não copula, né? De uma estrela do mar nascem pelo menos outras 5, né? Estrelas do mar. É assim que Deus podia ter feito o ser humano assexuado, autorreprodutivo, simples assim. Né, eu esqueci agora, vocês que ainda estão estudando, quando duplica mesmo aqueles seres unicelulares, que eles se duplicam, esqueci como que chama isso. Como? Alterófagos? Disse ele que é isso, não sei, está indo para o vídeo, se não for a culpa é do Paulo. Falar o nome que é a culpa é para a pessoa certa. Então, Deus poderia ter feito, a questão não era uma necessidade de reprodução, a necessidade era outra, de existência, de satisfação e de cumprimento da missão que Deus havia dado inicialmente para Adão. Ok, no versículo 24, eu gostaria de passar a falar com vocês agora a respeito de quais são as diretrizes de Deus para o casamento. Ou seja, quando Deus planejou o primeiro casamento, o que foi que Deus instituiu, dizendo, isso não pode deixar de haver no casamento? São essas coisas que estão no versículo 24. A minha versão vai estar um pouquinho diferente da sua, mas o assunto é o mesmo. Por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam um só. Quais são as diretrizes padrão para um casamento? Primeiro, casar, precisamos entender que casar é formar uma nova família. O texto fala, deixa pai e mãe. E aqui, eu sei que tem alguns pais que querem que isso aconteça, eu sei, mas a ordem bíblica é, vai casar, entenda que com essa pessoa com quem você vai casar, você vai formar uma família nova. Você vai passar a chamar todo mundo que você chamava de família de parente. Porque família é esse com quem você está casando, é essa com quem você está casando. E esses que vierem depois disso. Isso é sua família, o resto passa a ser parente. Quando desrespeitamos essa lei natural de Deus, um monte de problema acontece. Vocês não têm ideia de quantos jovens casais me procuram porque falam, casei, fui morar no fundo da casa da minha mãe. Casei, estou morando junto dos meus pais. Irmãos, quanta dor de cabeça desnecessária. Porque o pai e a mãe querem fazer de tudo para ajudar. Isso é verdade, pai e mãe. O problema é que querendo ajudar atrapalha. Porque ele quer ajudar, mas quem é que está sempre certo? O filho. E aí gera tanto problema, gera tanto atrito desnecessário. Então, jovem, quando você estiver pensando em casar, pense em casar, mas não assim, vou dar um jeito de ficar no fundo da casa dos meus pais. Fuja disso, faz isso o mínimo de tempo possível, se você precisar fazer isso. E estando nessa situação, corra para sair dessa situação. Corra. Mas se eu não fizer assim, eu não consigo depois pagar um aluguel. Então não casa. Você não consegue nem pagar aluguel, não casa. É o padrão bíblico. Então, eu sei que a realidade é diferente do padrão. Eu estou falando para vocês o padrão. Talvez alguém fique triste comigo. Não, pastor, mas a nossa realidade... Bem, esse é o padrão bíblico. Depois, o versículo diz, e se une à sua mulher. O que significa que casar é uma união para completar-se mutuamente. Ou seja, para que um proporcione para o outro coisas que não seriam possíveis que essa pessoa experimentasse sozinho. Certas alegrias, certas satisfações, certos prazeres. Isso é importante para o casamento, e tem tanto casamento que já não faz mais isso. Mas inicialmente, quando fala e se une a sua mulher, é óbvio que tem uma linguagem, inclusive sexual aqui. Eles se unem a partir de uma relação sexual. E é importante que quando fala se une a sua mulher, grava isso, a sua mulher, não as mulheres. É a sua mulher. Casamento, usar a palavra do reverendo Hernandes Dias Lopes, é monogâmico.
é um homem e uma mulher. Por mais que você seja tentado a que não seja só isso, você precisa entender que é assim que é o casamento. Não, pastor, eu não penso assim. Tá bom, então eu vou contar um caso para vocês aqui. Vocês vão escandalizar. Um dia uma irmã me procurou. Da nossa igreja, pastor? Não sei. Pode ser, pode não ser. Não, essa eu vou falar, não é, para vocês não ficarem tão assim, né? Mas não é mesmo. Uma irmã me procurou, falou que estava sofrendo no casamento dela. Porque eles ficaram tentando tantas coisas para dar aquela apimentada no casamento, que é aquilo que vocês ouvem na novela, aquela baboseira que vocês ouvem lá, né? Nos programas de televisão, que ensina como ter um casamento feliz. É assim, o ímpio ensinando o justo a ter alguma coisa boa, né? É bem esquisito. Mas aí você aprende que tem que ficar apimentando o tempo todo e colocando, acrescentando coisas no relacionamento. E de tanto acrescentar coisas no relacionamento, o marido chega para a esposa e fala assim: eu quero ter um caso com outra mulher. Mas aí você está sabendo, então eu não estou te traindo. E ela falou: eu não aceito. Aí fala: mas já foi. Aí ela se esforçou e perdoou ele. E aí passou um tempo, aquilo foi evoluindo. E falou para ela: eu quero que você tenha um caso com outro cara, porque isso vai me dar prazer. Mas aí ele falou assim, eu não estou falando de gente lá de fora não, estou falando de gente que vai na igreja. Eu quero ver isso. É muita coisa ruim para uma gente só, né? Eu falei: e aí, irmã, o que você está pensando em fazer? Separar? Ela: eu já fiz. Aí você pode querer julgar essa pessoa do jeito que você quiser. Eu não sei a pressão que foi na vida dela. Não sei, não tem como julgar. Foi errado? Foi errado. Gerou um monte de consequência. Até agora eles estão colhendo um monte de fruto disso. Vou julgar? Não, eu vou fazer o que eu puder para ajudar. Não posso fazer muita coisa, mas... precisa entender que, por mais que você queira fazer o seu casamento ficar melhor, existe um limite para que as coisas aconteçam. E um dos limites é: marido, você tem uma esposa. Esposa, você tem um marido. E é isso aí que você tem. Ah, mas eu não escolhi bem. Pois é. Devia ter escolhido melhor. E agora, tem devolução? Aí é uma história para outro dia, né? Hoje eu não vou tratar desse assunto, porque é muita polêmica para um dia só. Então hoje eu vou tratar de outras polêmicas. Eu quero que você vá comigo em Hebreus capítulo 13, capítulo 13, versículo 4. Hebreus 13, 4. Eu quero falar de um outro aspecto aqui do casamento, e eu vou rápido, para poder entrar em outro assunto, que os mais jovens esperam em Cristo Jesus que o coração de vocês esteja pronto para isso. Hebreus 13, 4. Honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Eu quero falar sobre a honra que Deus concedeu ao casamento. Na versão de vocês talvez esteja assim: digno de honra sobre tudo, ou sobre todos, seja o casamento. Hebreus 13, 4. Digno de honra sobre todos. É que talvez a tradução mais correta parece que não é mesmo sobre todos, como se referindo a outras coisas, mas tudo o que se refere ao próprio casamento. Então o casamento deve ser honrado em todos os seus aspectos. O casamento não pode ser banalizado como tem sido banalizado na sociedade que nós estamos vivendo. Você, irmão e irmã, você que serve a Deus, deixa eu te explicar uma coisa. A sua Bíblia talvez seja diferente da minha, a linguagem provavelmente é. O nosso padrão do que é o certo e o que é o errado, do que deve ser feito, o que não deve ser feito, é a palavra de Deus. Não é a novela, não são os especialistas que falam na televisão. O padrão do que é o certo e o que é errado é a palavra de Deus. Se para você isso não serve, não dá para você ser cristão. Porque ser cristão é viver debaixo das instruções deste livro. Então você quer ser cristão? Viva debaixo do que está aqui escrito.
Se o que fala na TV ajuda e contribui para ilustrar, para melhorar o seu entendimento do que está escrito, beleza, serve. Se não for assim, não serve. Porque o problema é que se ensina é justamente o que está dissolvendo os casamentos. As famílias estão ruindo pelo que se ensina. Tudo agora é relativo, não existe mais absolutos. Numa sociedade, como se diz por aí, numa sociedade líquida, onde não há absolutos, inclusive o casamento não é mais um absoluto. Então é simples assim, você vive do jeito que você quiser, e não é bem por aí, não é isso que a palavra de Deus fala. O casamento precisa ser honrado, não podemos lidar com a banalização da sociedade da forma que eles lidam com respeito ao casamento. Todos precisam honrar o casamento, mesmo aqueles que não pretendem casar. Se você falar assim, pastor, eu vou ficar solteiro ou solteira, amém. Vai ficar assim para quê? Ah, vou ficar assim porque estou frustrado com o relacionamento. Não, Deus vai te tratar, fica tranquilo, esse sentimento passa. Agora, se você vai ficar assim porque você tem o dom, né, do celibato, o dom de ficar sozinho, como o apóstolo Paulo parece que tinha, porque ele ainda fala assim na carta dele aos Coríntios, capítulo 7, olha, eu queria que todos vocês fossem iguais a mim. Mas já que não dá, não casa. Porque ele sabia até onde ele podia ir. Tem gente que também sabe, e aí não dá para ficar sem casar. Mas mesmo aqueles que não pretendem casar precisam honrar o casamento. E aqueles que se frustraram em outros relacionamentos precisam honrar o casamento. Deixa eu te explicar. Não é porque você teve uma experiência frustrante que o casamento não serve. Eu vou usar uma ilustração que eu uso muito corriqueiramente para falar sobre essa questão de se frustrar numa situação e generalizar, achar que tudo não presta. Imagina que você está com sede e você entra em alguma padaria, loja de conveniência, bar, você que é crente entra no bar para comprar um refrigerante, né? E entra lá e tem na geladeira assim, e você vê que a Coca-Cola, eu falo a Coca-Cola, mas eu gosto mais de Guaraná, mas você vê a Coca-Cola, está escorrendo assim, aquela gotinha assim que tira o gelinho, sabe? Trincando, e você com aquela sede, aí você fala, eu vou comprar essa Coca, só tem esse dinheiro, vou comprar essa Coca. Aí você compra aquela Coca, a hora que você vai abrir, choca. Não sai nem. Cadê o. Sabe aquilo que te anima, que você fala, essa aqui vai estar linda. Ela tá choca. Aí você toma aquele negócio assim, ó. É um suco de cola. Misericórdia. É um que suco de cola. Que coisa horrível que é aquele trem. Aí o que você fala? Não vou beber Coca-Cola nunca mais na minha vida, porque essa lata eu abri e estava choca, não tinha gás? Ou você, em outra ocasião, compra Coca de novo? Ninguém para de tomar Coca, porque um dia abriu e uma não estava com gás. Mas com casamento faz isso, o casamento não deu certo, então não caso mais, eu não vou investir mais, eu acho que casamento não presta, não serve, não é verdadeiro. Não faça isso. Deus instituiu o casamento é uma bênção, por mais piadas que façam. Se você já teve um outro relacionamento que foi frustrante, não fique preso a essa realidade. Entenda que Deus pode fazer algo novo na sua vida, sim, em nome de Jesus. É uma palavra específica para alguns de vocês aqui que passaram por algumas situações traumatizantes na vida, mas não precisam ficar assim. Eu quero dar 4 razões pelas quais você deve honrar o casamento. Primeira delas, foi Deus quem o instituiu, não foi uma religião. O casamento não é invenção da igreja católica, igreja evangélica, do budismo, seja do que for. Deus instituiu. Lá em Gênesis capítulo 2, se você tiver com sua Bíblia aberta ainda aí, Gênesis 2, o verso 22 e o 24. Vai lá comigo rapidinho. Gênesis 2, versículo 22 e o 24. Dessa costela, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. 24. Por isso o homem deixa pai e mãe, se une a sua mulher e os dois se tornam um só. Como que eu posso afirmar que aqui Deus está fazendo um casamento? Sabe essa palavrinha aí do 22? Fala assim, Deus fez da costela fez a mulher e trouxe ao homem. Esse ato de trazer ao homem é o ato do pai levando a filha para o noivo. Deus cria a mulher e a leva, como um pai leva a sua filha para entregar nas mãos do noivo. É disso que está falando. Qualquer judeu, conhecedor da sua tradição, lendo isso aqui, entenderia dessa forma. Para nós fica um pouco vago. Aqui Deus está não apenas instituindo um casamento, mas Ele é o pai da noiva que está levando para o noivo a sua filha, e Ele também é aquele que abençoa aquela união. Então veja que esse casamento não tinha os aparatos, não tinha a festa que seu casamento teve, aquela coisa linda, cheia de comida, aquela comida para todo mundo comer, e você, irmã, ficar com dor no pé. Não foi assim o casamento, né, deles.
Foi ali de boa, porque depois fala que eles estavam nus. Então foi um casamento bem moderninho, né? Porque eles não estavam nem vestidos. O Adão não estava de fraque, a noiva com aquele vestidão, né? Chega lá Eva nua e chega Adão nu, pronto, casado. Tá pronto. Tá pronto, né, irmão? Você tem irmão tampando o rosto assim. Adão ficava pelado, isso não era problema. Para você é um problema ficar pelado, eu sei. Depois para Adão também ficou. Mas aí então, quanto a isso, primeiro, foi Deus que instituiu e não foi a religião. Depois, segunda razão, Ele mesmo, o casamento, pode impedir a imoralidade e a prostituição. O casamento tem esse poder. Não é para todo mundo que isso serve, mas para alguns é verdade. 1 Coríntios capítulo 7, abre lá comigo, dá um salto lá para o Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo 7. Nós vamos ler 4 versículos. 1 Coríntios, capítulo 7. Vamos ler o versículo 1, 2, depois o 8 e o 9. Olha essa minha versão como ajuda, como esclarece bem. Agora, quanto às perguntas que vocês me fizeram em sua carta, digo que é bom que o homem não toque em mulher. Mas, uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa, e cada mulher o seu próprio marido. E depois o versículo 8 e o 9, diz assim: portanto, digo aos solteiros e às viúvas, é melhor que permaneçam como eu, mas se não conseguirem se controlar, devem se casar. É melhor se casar do que arder em desejo. Então, em alguns casos, o casamento pode ajudar para que essa pessoa não fique inflamada em todo tipo de imoralidade ou com algum tipo de prostituição, que no caso está falando de relacionamentos assim, à la carte. Então você vive uma vida e cada hora você está com uma pessoa e vai levando a vida desse jeito, né? Tem muito jovem aí com relacionamento à la carte, cada hora está com uma pessoa, é bem triste isso. Mas Deus vai te ajudar. Terceira razão para honrar o casamento. O casamento é um símbolo para o mundo do relacionamento entre Cristo e a igreja. Pula um pouquinho para frente, Efésios capítulo 5. Efésios 5, versículo 31 e 32. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Eu falei até o 32, até aqui. Então, essa questão do casamento lá que está falando do Adão com a Eva, estão ilustrando o relacionamento entre Cristo e a igreja. O casamento simboliza. Então, na verdade, é para ser da seguinte forma. Quando as pessoas olharem para o seu casamento, as pessoas que não conhecem a Jesus, elas têm que olhar para o seu casamento e pensar assim: Cristo me ama tanto quanto esse marido ama essa esposa. E eu preciso me submeter a Jesus tanto quanto essa esposa se submete ao seu marido. Esse é o padrão. Outro dia a gente fala mais sobre isso. E última razão aqui pela qual o casamento deve ser honrado. Porque o casamento proporciona um ambiente psicológico completo para a educação de filhos. Eu não estou dizendo que pais, só eles, não conseguem educar os seus filhos, porque é mentira. Não estou dizendo que só a mãe não consegue educar os seus filhos, porque é mentira. Mas o ambiente do pai e a mãe juntos facilita muito. Facilita. Eu sei o que é ser criado só pela mãe. E aí ela tem que ser pai, né? Tem que ser pai e mãe. Alguns de vocês passaram por isso também. E a dureza que é, não só para o filho, mas para o pai ou para a mãe, ter que carregar sozinho o fardo da construção dessa pessoa, desse coraçãozinho, dessa vida. É muito complicado. Então, o casamento favorece, inclusive, a educação dos filhos. E aqui eu quero entrar no último ponto, que é não tão falado, vamos dizer assim. E eu já gostaria que você desse um pulo, voltasse lá para 1 Coríntios 7. Lá naquele texto que Paulo fala sobre o casamento, e a gente vai encerrar nesse texto aqui, tá bom? Então fica aí, 1 Coríntios 7. Eu quero falar agora sobre a questão do sexo no casamento. Por quê? Porque o sexo foi feito para o casamento. E o sexo não é algo proibido, não é algo que não possa ser falado no púlpito, não é algo que deva ser apenas discutido em ambientes específicos, não é algo que não possa ser ouvido por crianças. Precisa ser ouvido, precisa ser falado, mas precisa ser falado da coisa correta. O que é que a palavra de Deus fala? Eu pensei em falar uma série de coisas, comentei com a minha esposa a respeito, e ela me aconselhou a não fazer isso, pelo menos agora, porque ia gerar um problema muito grave, né? Porque eu ia
eu acho que eu ia escandalizar o pessoal. Então eu vou esperar. Vou esperar, Deus vai dar oportunidade. Bem, sobre o sexo. Sexo é uma dádiva para ser usufruída por duas pessoas que se amam e decidem viver como um só ser, assumindo deveres e responsabilidades. É isso que chamamos de casamento. Pessoas que se unem querendo viver uma vida só. Isso é o casamento. O casamento, ouça isso, o casamento não é apenas aquilo que é feito quando você está na frente de um pastor ou de um padre. Nem é ali que começa um casamento e nem é quando assina o divórcio que termina. Um casamento começa quando duas pessoas falam assim: nós vivemos uma para a outra. Eu sou totalmente tua, você é totalmente meu. Nós somos um do outro. Quando decidem fazer isso e se assumem um ao outro, aí tem um casamento. E o casamento não termina quando assina um papel. O casamento termina justamente quando o oposto disso está acontecendo. Tem um monte de gente que já se separou e está morando na mesma casa. E os crentes fazem isso. Porque é feio e parece pecado. Aí se eu me separar, é pecado. Então o que eu faço? Eu vivo uma vida miserável. Duas pessoas que não se amam, às vezes nem se toleram, mas estão juntas dentro de uma casa. Porque tem que sustentar uma aparência, porque o que os outros vão pensar? Você não deve satisfação da tua vida para ninguém. A tua vida você deve satisfação para Deus. Então se arruma, se ajeita. Eu não estou encorajando ninguém que está passando essa situação a se separar. Mas tem gente que está assim, e aí é uma hipocrisia do crente saber que tem um monte de gente assim dentro das igrejas e olhar para o outro que divorcia e falar assim: está lá divorciado, está em pecado. Qual a diferença desse que separou e do outro que não separou fisicamente, mas separou na vida? Não tem mais nada um com o outro. Qual que é a diferença? Nenhuma. Só que aí, puxa vida, eu falei para você que eu ia tentar não fazer isso, mas é muita hipocrisia dos crentes, gente. O crente é um povo hipócrita. Porque ele faz uma máscara para parecer que o negócio está tudo bem e não está. É igualzinho o outro, só que o outro tem coragem de assumir diante da sociedade, diante da família: não estamos bem, não deu certo, cada um para o seu lado. Acabou. E aí o crente que não tem coragem de fazer isso por um monte de razões, fica vivendo a mesma coisa, até pior. Porque já não vive mais junto, não se amam mais, não estão mais juntos, mas estão morando na mesma casa. O que eu faço, pastor? Separo? Não, me procura depois, a gente vai tentar conversar. Você vai resolver um problema, pastor? Possivelmente não. Mas vou orar pela sua vida. E quando alguém apontar o dedo para você, eu vou saber pelo menos o que falar. Pois bem. Então, esse é o casamento. E ainda sobre o sexo, eu vou ler primeiro. 1 Coríntios 7:3. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa. E a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. É obrigação do casal trabalhar para que haja satisfação sexual para os dois. Pastor, isso é coisa que se fala em púlpito? Está na Bíblia? Isso não é assunto proibido. Satisfação sexual não é pecado. Pecado é não fazer isso. Pecado é não trabalhar bem essa questão. Pecado é o marido não satisfazer a esposa sexualmente. Pecado é a esposa não satisfazer o marido sexualmente. Pastor, mas é que meu marido é um pervertido. Não, então a questão não é que ele tem que ser, você tem que ser tratado assim. Seu marido tem que ser tratado no outro lado. Porque tem vários extremos. Então tem o caso, por exemplo, olha só. Existe o caso das pessoas que não podem satisfazer o outro sexualmente porque tem problemas. E problemas precisam ser tratados. Então quero dar uma palavra da parte de Deus para os irmãos. Irmão, é de Deus mesmo. Você pode até rir agora, mas é de Deus. Você tem problema de disfunção erétil. Você tem problema, você não funciona, irmão. Vai procurar um médico em nome de Jesus. Para de enrolar a tua esposa. Para de jogar nela a culpa, de falar porque você não está mais como você era antes, e qualquer coisa. Tá com problema, tá com problema. Você está com dor de ouvido, você vai no médico. Você está com problema no osso, você vai no médico. Você está com problema nas coisas, você vai no médico. Ué? Se dá para tratar, vai tratar, pelo amor de Deus. Vai tratar. Por quê? Olha o que depois fala. Não privem, versículo 5, não privem um ao outro de terem relações.
a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente, para que Satanás não os tente por causa da falta de domínio próprio. Ele está falando o seguinte, olha, os dois são muito crentes, os dois querem se consagrar só à oração, então estamos em jejum completo nessa casa. Entenderam? Jejum completo. E aí eles não vão ter relação sexual por algum tempo, mas tem que ser concordante com os dois. Aí tem a irmã que está aqui na igreja, tem o irmão que está na igreja, estou me consagrando, pai. Não terei relação sexual nenhuma, aleluia. E o marido lá não é crente, está em casa. Sabe o que você está caçando? Você não está caçando bênção para tua casa, está caçando que teu marido pula cerca. Mesmo que seu marido é crente, para que o diabo não vos tente por causa da incontinência. Aí um fica sem, porque um precisa mais do que o outro, e o outro está numa boa, achando que o mundo... Está tudo tranquilo. E o outro está desesperado. Em nome de Jesus, precisa cuidar disso, porque o diabo ganha espaço aqui e destrói casamento, gente. Precisa cuidar dessa área da vida também. Eu sei que, por um lado, tem pessoas que têm problemas. Tem pessoas que não têm problemas, mas têm baixa libido. Ou baixo desejo, não tem tanto desejo sexual. Ainda depende da idade, isso vai agravando essa questão. Mas deixa eu te falar, você tem muitos recursos para que isso mude. Tem recursos naturais e recursos artificiais. Se você beber, você vai falar, tem catuaba. Você não bebe, então não tem catuaba para você. Aleluia. Receita bíblica, tâmaras. Lê em Cantares lá. Ah, vou pegar a tâmara. Ah, já entendi. Se fosse hoje, eu vou pegar o azulzinho. É a mesma coisa. É sim, é estimulante aquilo. É estimulante, tem um monte de coisa. Tem tanto natural quanto artificial. Tem gente que tem baixa libido, não só problema de impotência, mas não tem desejo. Olha, deixa eu falar. Se os dois não têm desejo, glória a Deus, aleluia. Vocês estão se livrando de um problemaço. Vocês conseguem viver como dois irmãos ali, oh glória, aleluia mesmo. Mas se um dos dois não consegue, o outro tem que se cuidar, o outro tem que ir atrás. Então pode ser que a irmã seja mais animada, e aí o irmão faz o quê? Porque a mulher já tem a tradicional, estou com dor de cabeça. Sai da sua vida, Satanás, né? Satanás, a dor de cabeça. Neusaldina nela, isso mesmo. Já vai deitar, irmão, já vai deitar com um copinho d'água assim e as aspirinas do lado ali, é para não ter conversa. Já toma aí, mulher. Né? Para não ter... O marido fica assim, né? Tive um dia difícil no trabalho, você sabe como que é, tá pesado, se você estuda, tem tanta coisa na cabeça. É verdade, isso eu sei, não vou tirar. Da mulher mais ainda, porque todo trabalho, tem as coisas da casa, tem os filhos, é 1 milhão de coisas, eu sei. Mas não dá para isso ser uma desculpa recorrente, porque isso destrói casamento, Paulo fala, por causa disso. O diabo usa essa oportunidade e tenta os irmãos. Aí tem irmão chegando na igreja que você pega ele no flagrante o tempo todo, só assim, ó. Só olhando as outras irmãzinhas passando. Oh, meu Deus do céu. Livra esse irmão desse mal. Aí você sabe que esse irmão, você já flagra que esse irmão tem problema nessa área. Mas aí você vai saber da vida dos irmãos, aí você vê que a patroa não corresponde também. Não ajuda, irmão. Favorece, por favor. Ajuda o irmão a ficar mais em paz ali na vida dele, para ele poder vir na igreja e orar. Para ele não chegar o tempo inteiro aqui que nem um pecador desgraçado, se sentindo o pior ser humano do mundo. Isso precisa ser cuidado, isso é coisa de crente, isso não é coisa de ímpio, não. Agora, como que vocês vão fazer vocês dois ali, se é de cima, se é de baixo, se é do lado, se é invertido? Aí é vocês, aí de verdade. Eu não vou ensinar vocês a fazer o trem também, né? Vou tomar água. Mas é obrigação do casal que um satisfaça o outro. Eu li o texto para vocês, não é coisa minha não, eu li para vocês. É a obrigação do casal. Então, esposa, ouça aqui. Você precisa satisfazer o teu marido. Marido, você precisa satisfazer a tua esposa. E aí aqui eu vou falar uma coisa, porque eu sei que é mais recorrente que a mulher não esteja tão disposta quanto o marido. É mais recorrente. Por quê? Porque geralmente os homens são
ruim de jogo mesmo. Ruim de jogo. É ruim de jogo, o cara vai pro jogo e joga mal. O cara quer pôr a 10. O cara quer pôr a camisa 10, mas o cara é ruim de jogo, não tem esse negócio. Aí vai que a mulher é um animal. A mulher tem todo um negócio, tem todos uns paranauê para acontecer antes, né? Tá ali, na expectativa, doida para ouvir alguma coisa, né? E o cara quer chegar e partir para fazer o gol direto. A mulher fala, calma, vamos ver o jogo bonito, né? Faz os lances bonitos antes, dá umas dribladas antes aí. Tá, você quer chegar e já fazer o gol? Que história é essa? Né? Aí o cara só quer fazer assim, a mulher não tem prazer nenhum. Aí pra ela tá ali sendo massacrada. Sabia que tem maridos que estupram as mulheres por causa disso? Porque ela não tem prazer nenhum nisso. Porque o cara é um bicho. Ele vai pra lá e vai pra fazer como se ele estivesse pagando uma prostituta. E ele paga essa prostituta com o quê? Paga essa prostituta que tá morando com ele com a vida que ele dá pra ela. Ah, tá de brincadeira, irmão. Vamos aprender a jogar. Na boa. Fala, papai, me ajuda, eu sou ruim de jogo. Chama um outro irmão, conversa, fala assim, irmão, me dá umas dicas aí. Me ajuda. Tem gente que fala assim, pastor, a partir de agora eu vou assistir vários vídeos pornô que é para aprender mesmo. Ah, não, irmão, para que isso não vai dar certo, não. Não vai dar certo, isso não é muito legal, não vai ser bênção para a tua vida, não. Mas um precisa satisfazer o outro. E eu sei que muitas mulheres não correspondem porque os maridos são ruins de jogo. Os maridos não fazem como deviam fazer. Se não faz isso, vocês não têm ideia de quanto o casamento acaba por causa disso. Pastor, mas por que você está falando tudo isso? Porque isso faz parte lá de quando Deus fez Adão e Eva. Ou vocês acham que Deus fez Adão e Eva e o Adão ficava o dia inteiro assim, Eva, vamos orar agora, vamos orar, é hora de orar. Vamos falar com Deus. O dia inteiro fazendo coisas espirituais. Ou vocês acham que sexo não é espiritual também? Você dá uma pausa nas coisas espirituais, e aí eu vou fazer sexo que é carnal, e depois eu volto a ser espiritual, e vou fazer sexo que é carnal. Tudo que Deus nos deu é espiritual. O sexo é bênção de Deus, então o sexo é espiritual também. Aleluia, glória a Deus por isso. E quando você for lá, você dá glória a Deus, irmão. Você vai falar assim, é hoje, irmã, vamos dar glória junto aqui. Pastor, isso é uma blasfêmia. Blasfêmia é você que é um religioso. Eu ia usar outras palavras, mas já fui proibido de usar certas palavras. Você que é um religioso, não entendedor das coisas sagradas, e fica aí achando que aquilo que não é do mundo é do mundo. Sexo não é do mundo, não. Sexo é coisa que Deus fez para o casal se animar, se alegrar, viver bem a vida, curtir. Tem um monte de irmão que chega com a cara ruim, todo o ambiente que você tá com a cara ruim, né? Vixe, esses aí estão passando perrengue na vida sexual também, já dá para saber. Porque tá com aquela cara de pessoa mal amada, mal querida, né? É verdade, é verdade. O coração alegre faz o quê? Formoseia o rosto. Tantas coisas faz o coração ficar alegre. Não é só ganhar dinheiro não, irmão. Você tá passando uma tribulação na sua vida, tá? Falta de dinheiro pra caramba. Mas aí o irmão vai lá e trata bem a esposa, faz tudo, a irmã fica naquela... A irmã tá rindo à toa. Você fala assim, e a outra vai, o que aconteceu? Você ganharam alguma coisa aí, loteria? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas tá animada, tá feliz. O cara também vai trabalhar no outro dia diferente. O cara chega e dá bom dia no trabalho. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, né? Normalmente é um animal, chega com aquela cara de bravo, já vai pra máquina, chuta as coisas, puxa a gaveta. É um bicho, mas tá animado. A esposa fez ele feliz. O homem fez ela feliz. Muito da nossa felicidade conjugal passa pela questão sexual. Sexo não é do diabo não, irmão. O sexo pode ser do diabo. É a última coisa que eu tenho que falar para você. O sexo pode ser uma coisa muito ruim. No texto que nós lemos lá de Hebreus, fala o leito sem mácula. O seu leito pode estar maculado, porque você pode estar fazendo as coisas de forma indevida. Eu não estou falando de posição. Eu estou falando de como você vai, qual a sua disposição, qual o seu coração, como você vai com a sua esposa, como você vai com o seu marido. E ali o sexo, que pode completar duas pessoas, pode defraudar uma delas. Quanta mulher sofre por causa disso, quanto marido sofre por causa disso. Irmãos e irmãs, precisamos cuidar disso, porque isso também faz parte do ideal do casamento para todos nós. Então, pastor, meu casamento não está muito bem. Nos procure, temos um ministério de casais. Já disse que algumas coisas nós não vamos ensinar a vocês, mas o que a palavra de Deus, até onde ele ensina, se você quiser eu dou umas dicas de texto para você ler. Ajuda também. Você sabia? Então, para casal que está com problema de criatividade, leia Cantares. Está bonito demais lá. Fala assim, vou falar porque está lá na Bíblia.
Lógico que eu vou falar, tá na Bíblia? Como não? Não, minha esposa tá assim, não, mas tá na Bíblia, se fosse proibido, não tava aqui, ué. Misericórdia. Não vou falar, porque vocês ficaram muito curiosinhos agora. Vocês estão achando que isso é o quê? Chama o doutor. Não, eu brinquei, mas é sério, vocês sabem que é verdade. Leia Cantares, vai te ajudar bastante, irmão, casal. Faz isso, deixa Deus usar a sua vida para abençoar a vida da sua esposa. Irmã, deixa Deus usar a sua vida para abençoar a vida do seu marido. E que vocês tenham um casamento especial diante de Deus, abençoadíssimo, fortalecido, transformado. Se as experiências que você teve no passado não foram boas, Deus pode fazer nova todas as coisas. E você pode ter uma vida muito abençoada diante de Deus. Essa comunidade não vai te julgar se você errar. Mas peça ajuda, não deixa todo mundo sair falando que está errado, não. Peça ajuda, vamos tentar andar junto em todos os sentidos e nos abençoar uns aos outros. Beleza? Entenderam? Amém?